Bom, tá gravando. É a primeira vez que eu faço essa experiência aqui de filmar e falar um pouco de algum tema filmando, gravando. E hoje eu vou falar um pouco sobre a obra do escritor Ian McEwan. O Ian McEwan ele tem um significado importante para mim porque foi a partir da leitura dos livros dele que eu comecei a me apaixonar, aprofundar cada vez mais pela literatura. Então, inclusive, recentemente eu tive lendo uns dos primeiros contos que eu escrevi e eles eram totalmente baseados no estilo do Ian McEwan. Bom, recentemente eu li um livro que é feito aqueles livros de entrevistas feito com um intelectual romeno chamado Mircea Eliade. E repetidamente o entrevistador perguntava para o Mircea Eliade sobre algum autor ou outro e ele sempre se pronunciava da seguinte forma: não, eu não conheço a obra inteira dele, então eu prefiro não opinar. E sobre alguns ele opinava, alguns que ele conhecia de fato ele opinava. Então eu acho que desse sentido eu consigo opinar sobre a obra desse escritor e eu vou falar hoje um pouco sobre ela. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu li esse livro aqui, que é o livro mais recente dele, chamado Solar, e decidi conversar um pouquinho sobre toda a obra do Ian McEwan. Então, o Ian McEwan ele tem algumas características que são bastante presentes assim quando a gente lê. Uma delas é que ele estuda, você percebe que ele estuda profundamente o assunto que ele vai escrever. Então, o primeiro livro dele que eu escrevi, o primeiro livro dele que eu li, que é chamado Sábado, é um livro que trata sobre a neurologia e ele é um neurocirurgião e ele aprofunda muito todas as cirurgias e aprofunda muito os termos que eles utilizam. Enfim, é um livro que você fica realmente pensando que foi um médico que escreveu, mas não foi. E aí ele faz isso com vários outros livros. E no Solar não é diferente. O Solar é um livro que trata sobre o tema da sustentabilidade, que tem como personagem principal um ganhador do Prêmio Nobel, que nem se interessava, que nem gostava muito desse assunto, mas que passa a gostar a partir do momento em que ele é colocado num posto de destaque pelo governo e aí passa a estudar e se aprofundar. Mas voltando às características do Ian McEwan, uma outra característica também que é bastante presente na sua obra é a capacidade de links de transição. Isso é quando o autor está descrevendo algum assunto, algum tema ou algum local e ele passa para outro tempo ou para outro local. E o Ian McEwan faz isso melhor do que qualquer autor, isso é reconhecido já pela crítica mundial. Ele é um gênio nessa arte, a gente pode ver isso bastante presente, por exemplo, numa obra muito famosa dele, que é o Na Cama, ou melhor, Na Praia, né? Eu estou buscando aqui os outros livros que estão na minha cama aqui, me confundi, mas o livro é Na Praia. Então ele faz essa transição de uma forma que você fica hipnotizado mesmo pelo que ele fala. É um livro que, esse Na Praia, é um dos melhores livros dele. Mas o melhor ainda para mim é esse aqui, Reparação. O Reparação, inclusive, ele foi filmado e o nome do filme é Desejo e Reparação, concorreu ao Nobel, se não me engano, em 2007. E nesse filme a gente vê que eles conseguiram transformar, inclusive porque o Ian ele participou das filmagens e do roteiro, e eles conseguiram criar essa questão dos links de transição, como ele consegue contar de várias maneiras, sob vários pontos de vista, a mesma história num só momento, e quem lê não se perde. Então é bastante interessante ver isso. Quem não é muito fã de literatura, vale a pena olhar no filme mesmo, no Desejo e Reparação. Mas voltando à questão que é hoje o nosso tema principal, que é o Solar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Solar. No meu ponto de vista, o Solar ficou abaixo dos outros livros do Ian McEwan. Assim, ele ficaria como sei lá, ficaria de repente até fora de um top 5 dos livros dele que eu li. Eu achei que nesse livro, primeiro, ele não dá muito espaço pro personagem. Ele fala, ele narra demais e o personagem tem pouca voz. Então chega momentos, apesar dele ser extraordinário na narração, chega momentos que a gente cansa de ouvir só a narração e o leitor ele quer conhecer mais, ele quer ouvir mais do personagem. Eu senti um pouco de falta disso.
Além disso, não sei, assim, eu acho que tem alguns assuntos interessantes. O próprio personagem desse livro é uma pessoa hipócrita, contraditória. E de alguma maneira eu achei que ele deu um pouco de uma zombada em ganhadores do Prêmio Nobel, porque esse é um ganhador do Prêmio Nobel e você vê que pessoalmente é uma pessoa medíocre. Ele pode ter sido um gênio em algum momento da vida, ele criou uma teoria fantástica, mas pessoalmente ele é medíocre, ele mente para as esposas, ele faz lobbies políticos, ele não acredita no que ele está trabalhando, enfim. Mas, de outra maneira, também há uma certa crítica em relação a todo esse alarde criado na questão da sustentabilidade. Então, o livro ele deixa claro que não é tudo bem assim como se pinta. Não existe toda essa situação de alarde, de desespero que as autoridades tentam vender às vezes, e tem muita gente que lucra com esse desespero. Lucram porque você coloca desespero, os governos, as pessoas ficam desesperadas e os governos passam a investir mais dinheiro e, consequentemente, os cientistas passam a ganhar mais. Então, o que o cientista perderia se ele colocasse a situação cada vez mais agravante? Então, é uma coisa de se pensar, de se questionar, e vale a pena a gente ficar atento que, de repente, não é tudo isso que estão falando aí. Mas voltando ao tema do livro, eu acredito que não vai demorar para o Ian McEwan ganhar um prêmio Nobel. Isso aí, assim, é inevitável que em 5, 6 anos ele leve aí o prêmio. Mas a gente vê uma certa zombação, assim, uma certa brincadeira com a questão do prêmio Nobel. E o livro eu achei também que deixa um pouco a desejar o final. O final poderia ter sido... O final ele ganha um corpo, ele ganha em emoção, mas poderia ser melhor. A gente vê isso muito mais bem construído num outro livro dele chamado O Inocente, que também foi para o cinema, mas que eu nunca achei o filme aqui no Brasil. Se alguém conhecer esse filme, chamado O Inocente. Eu queria saber o nome do filme, como que foi esse filme para o Brasil, como é que ele veio, como é que é o nome, porque vale a pena ver. Nesse livro... Há coisas parecidas com o Solar, porque ele arrasta a situação, arrasta, de repente cria uma situação extremamente contundente. Só que o final do Inocente é fantástico. Você lê o Inocente e fala, meu Deus, assim, chega uma hora que você fala, como que ele vai construir uma solução plausível para isso? E ele constrói, coisa que eu achei que ficou um pouco faltando no Solar. Mas de qualquer forma... Vale aí a leitura dos livros dele. Se eu pudesse indicar 3 livros, eu indicaria primeiro o Desejo Reparação, depois o Na Praia, que eu falei, que inclusive o meu não está aqui, eu acho que eu emprestei para alguém, isso que dá emprestar livro, as pessoas não devolvem, e essa coleção de contos aqui que vale a pena também, ó. Primeiro Amor, Último Sacramento e Entre Lençóis. Então ficam aí as dicas e agradeço aí a atenção e até mais. Um abraço.